Sequência didática com o tema Festa Julina. Aula 3, Língua Portuguesa. Nessa aula nossa de língua portuguesa, nós vamos conhecer, para quem já conhece, nós vamos descobrir algumas curiosidades sobre esse grande compositor e cantor brasileiro, já falecido, Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como Luiz Gonzaga, pai do Gonzaguinha, que também é cantor, né? E conhecido como o Rei do Baião. Muito bem, certamente você já percebeu que o forró, o chachado, o baião e o xote são ritmos que animam e marcam nossas festas juninas. Vamos conhecer um pouco da vida e obras de um grande artista brasileiro, conhecido como o Rei do Baião, chamado Luiz Gonzaga. Nós disponibilizamos aqui para vocês 2 links. Um é de uma reportagem que passou no Fantástico, especial centenário de Luiz Gonzaga, e o outro é um documentário que fala da vida do Luiz Gonzaga, toda a parte da vida dele. É da TV Assembleia do Ceará. Muito interessante. Eu aconselho vocês a assistirem, a chamarem seus pais para sentar, assistir com vocês, porque isso aqui é cultura, né? E é muito importante nós estarmos atentos aos fatos importantes da nossa cultura brasileira. E o Rei do Baião, ele é sem dúvida, tanto é que ele é conhecido como Rei, né, do Baião, ele é sem dúvida nenhuma um ícone dentro da nossa história musical, principalmente da nossa música raiz, da nossa música tradicional, da nossa música aqui do forró, do chachado e do baião, né? Muito comum na região do Nordeste do Brasil. Muito bem. Aqui nós disponibilizamos para vocês um gênero textual que vai contar a vida do Luiz Gonzaga. Inicia com o nome da cidade onde ele nasceu e a data que ele nasceu. E o nome da cidade e a data, dia, mês e ano que ele faleceu. Que gênero textual é esse que logo no início traz o nome, o local de nascimento, o dia, o mês e o ano de nascimento? E quando a pessoa já é falecida, vem em seguida a cidade onde faleceu, o dia, mês e ano de sua morte. No decorrer do gênero textual, está contando aqui fatos da vida dessa pessoa, desse compositor. Que gênero textual é esse? Certo? Então, vocês vão ler e depois que ler, vocês virão aqui para a interpretação e depois revisão gramatical. Primeiro, que gênero textual é esse? Autobiografia, autorretrato ou biografia? Para isso, vocês vão precisar recordar o conteúdo já trabalhado por nós no início do ano. Nós trabalhamos o que é o gênero autobiografia, o que é autorretrato e o que é biografia. Mas eu vou fazer aqui um resumo para vocês. Autobiografia é quando eu escrevo de mim mesmo, da minha vida. Então, o verbo indica primeira pessoa. Então, ao invés de eu escrever eu nasci em Lorena, eu coloco nasci em Lorena no dia tal, no mês tal, no ano tal. Estudei na escola tal. Me formei professora. Então, autobiografia, eu vou escrever a história da minha vida, os fatos cronológicos,
né, da minha existência, dos fatos que aconteceram e acontecem na minha vida até a data a qual eu estou escrevendo. Isso é uma autobiografia. Agora, o autorretrato, eu escrevo de mim também, eu mesmo falando de mim. Só que no autorretrato eu coloco as características minhas, tanto emocionais como físicas. Sou morena, meus olhos são verdes, sou magra, sou gorda, meus gostos, gosto de churrasco, gosto de bolo de chocolate, gosto de praticar esportes. Então, no autorretrato, a minha preocupação maior é estar descrevendo como eu sou. Sou organizada, sou bagunceira, sou extrovertida, sou risonha, sou brava, sou nervosa. Então, eu coloco no autorretrato as minhas características, mas eu falando de mim. Então, é na primeira pessoa do singular. A biografia é quando alguém vai pesquisar a vida de uma terceira pessoa e ele vai escrever sobre a vida da pessoa. Então, o verbo aqui é colocado na terceira pessoa do singular, né? Ele estudou, ele casou-se, ou não precisa nem colocar o ele, né? Casou-se com a Maria Antonieta. Estudou na escola Padre Carlos Leôncio da Silva. Então, olha só, os verbos indicam que está relacionado à terceira pessoa do singular, ele, e não a primeira pessoa do singular, eu. Então, autobiografia e autorretrato, primeira pessoa do singular, eu. E biografia, terceira pessoa do singular. 2. Leia essa frase do texto para responder à questão. Em 1945, conheceu Odaléia Guedes, conhecida por Leia. Esse gênero textual foi escrito na terceira pessoa do singular. Se fosse escrito na primeira pessoa do singular, como ficaria o verbo em destaque? Como que ficaria conheceu? Imagine que essa frase aqui fosse escrita pelo próprio Luiz Gonzaga. Como que ficaria? Então, você vai reescrever essa frase aqui. O verbo não vai ficar mais conheceu. Vai sofrer uma mudança aqui. Ok? Terceira questão. Como ficaria essa frase se fosse uma autobiografia? Reescreva fazendo todas as modificações necessárias. A frase é essa: ao chegar ao Rio, ainda em 1946, conheceu a professora pernambucana Helena Cavalcante em um show que fez e começaram a namorar. Como que ficaria essa frase se o próprio Luiz Gonzaga tivesse escrevendo, aqui no caso, a sua autobiografia? Como que ficaria? Você vai ter que reescrever fazendo modificações nos verbos, ok? Que estão na terceira pessoa, você vai passar para a primeira pessoa do singular, que indica eu. 4. Aqui nós vamos fazer uma breve revisão de tudo que vocês vêm vendo na escola. Vocês vão voltar ao texto e aqui vocês vão tirar uma palavra monossílaba. Então, ó, monossílaba são palavras que têm uma sílaba só. Por exemplo, sol. Eu abri a boca uma vez. Palavras de sílabas. Palavras que possuem duas sílabas. Lápis. Eu abri a boca duas vezes. Trissílaba. Palavra que possuem três sílabas. Caneta.
é uma palavra trissílaba. Polissílaba, palavras que têm 4 sílabas ou mais. Então, escorregador tem 5 sílabas. A partir de 4, nós chamamos de polissílaba. Muito bem. Palavra no singular e palavra no plural. Palavra no singular indica um. Por exemplo, pão. Pão é uma palavra no singular. Indica um pão. Quando eu falo pães, é a palavra representando aqui mais de um, né? É o plural. Então, você vai encontrar no texto uma palavra que esteja no singular e uma palavra que esteja no plural. Não significa que não é porque a palavra tem S no final que ela é plural. Veja bem, hein? Cuidado, fique atento, ok? Muito bem. Aqui, uma revisão. Vocês vão encontrar e tirar do texto uma palavra que seja hiato, uma que seja ditongo e uma que seja tritongo. Recentemente nós trabalhamos isso. Hiato, ditongo e tritongo nada mais é do que o encontro vocálico nas palavras. É o encontro de vogais. O hiato, quando há encontro de vogais, mas quando eu separo a palavra em sílaba, a sílaba não fica junto. Por exemplo, saúde. O A e o U. O encontro de vogais. Mas quando eu separo, fica sa-u-d. Eu separei o A do U. Se eu separei na sílaba, é hiato. Ditongo. Quando eu separo a sílaba e as duas vogais vão permanecer juntas. Ok? Se permaneceu juntas, então ali é ditongo. E tritongo, quando acontece de 3 vogais permanecerem juntas numa mesma sílaba. Então, por exemplo, Uruguai. Uruguai. Guai. O guai é junto. Aí tem o quê? O U, o A e o I. O encontro de 3 vogais que não se separaram. Nesse caso é o tritongo. Vocês vão tirar do texto uma palavra que seja substantivo próprio. Lembrando que substantivo próprio ele vai nomear um ser em especial, né? Substantivo próprio, ele vai dar nome a pessoas, a lugares. Ele vai estar nomeando cidades, países, estados, certo? Isso é um substantivo próprio. Substantivo comum é o que dá nome a seres de uma mesma espécie. Por exemplo, todo gato é gato. Todo cachorro é cachorro. Cachorro, gato, passarinho é um substantivo comum. Agora, quando eu falo tuque, tuque é o nome do meu cachorro. Então, tuque é substantivo próprio, porque é o nome do meu cachorro. Deu para entender? Substantivo no diminutivo. Então, vocês vão encontrar aqui, procurar uma palavra que esteja nomeando algo, mas que esteja sendo apresentada no diminutivo, ok? Então, por exemplo, borracha. Qual é o diminutivo de borracha? Borrachinha. Borrachinha é o diminutivo de borracha. Então, vocês vão procurar aqui e vão escrever. 4. Sabemos que o verbo sofre modificação de acordo com o tempo verbal. Quais são os tempos verbais? Nós vimos isso lá na primeira aula dessa sequência. É presente, acontece agora, passado ou pretérito, o verbo já aconteceu, e no futuro, o verbo vai acontecer.
Luiz e Nazarena namoraram às escondidas e planejavam se casar. Nessa frase, os verbos estão no tempo passado. Namoraram, planejavam. Reescreva no tempo verbal pedido e faça as devidas alterações. Vocês vão reescrever essa frase colocando ela no tempo presente e colocando ela no tempo futuro. Vocês vão mudar aqui os verbos para poder a frase ficar certinho no tempo verbal solicitado, no presente e no futuro. Dica. Essa dica é muito importante. O uso do an e do ão na terminação dos verbos. Qual a diferença? Ão, an e ão são terminações verbais indicativas da terceira pessoa do plural. A terminação an indica passado. Então, sempre quando o verbo termina em an, indica que o verbo está no passado. Aconteceu ontem, antes de ontem, há anos atrás. Então, olha lá, ontem aprenderam, começaram, ouviram, passearam, pintaram, beberam. Tá vendo? Quando o verbo aconteceu no passado, termina em an. Quando o verbo ele indica futuro, ele termina em ão. O a, o o e o tio. Então, futuro ainda irá acontecer no amanhã, né? Então, aprenderão, começarão, ouvirão, passearão, pintarão, beberão. Crianças, não erre. Conjugação de verbo no passado termina em an, no futuro em ão. É muito comum a gente ver aluno do 9º ano ele usar o verbo no futuro, mas escrever com an. Não sabe o uso do an e do ão. E vocês veem isso lá no 5º ano. Então, não pode chegar no 9º ano cometendo um erro desse. Porque isso é conteúdo que vocês estão vendo no 5º ano. E algo aprendido a gente não pode esquecer se a gente utiliza e coloca na prática. Tá certo? Então, vamos lá. Complete com o verbo no tempo pedido. Luiz Gonzaga, a pobreza, as tristezas e as injustiças do seu povo nordestino. Vocês vão usar o verbo cantar, mas no tempo pretérito, ou seja, no passado. Então, vocês vão usar o verbo cantar. Luiz Gonzaga, o verbo cantar, a pobreza, as tristezas e as injustiças do seu povo nordestino. B. No Rio de Janeiro, muitos bares. O verbo a ser usado é o verbo tocar. E o tempo verbal é o futuro. Vai acontecer ainda. Luiz Gonzaga na memória cultural do povo brasileiro. O verbo que vocês vão preencher a lacuna é o verbo viver. No tempo verbal presente, a ação está acontecendo. Certo? 6. Circule os verbos das frases. Aqui você vai ler e vai circular qual é a palavra que está indicando aqui ou uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. Nós vimos isso na primeira aula dessa sequência. Pode ser que a frase tenha mais de um verbo. Se tiver mais de um, você vai circular mais de um. Seu pai trabalhava na roça e nas horas vagas tocava acordeão. Durante 9 anos, viajou por vários estados brasileiros, sem dar notícias à família. Foram morar em uma casa alugada e Luiz Gonzaga assumiu
a paternidade da criança. Luiz Gonzaga e Helena não tiveram filhos e adotaram uma menina, Rosa Cavalcante. Então, você vai ler e circular aqui para mim, por favor, para nós. Você vai circular para nós quais palavras aqui indicam verbos, ok? E aí nós terminamos a nossa terceira aula da sequência didática Festa Junina. Um beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, que será de matemática.